Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a aplicação dessa base teórica que a gente viu nos últimos slides de termodinâmica e mecânica de fluidos na propulsão aeronáutica. A gente vai pegar aquelas equações e derivar a partir delas equações de tração, de consumo, etc. Então, pessoal, agora a gente vai aplicar esse conhecimento básico. A gente vai falar sobre padronização de estações. Isso aqui é bastante importante. A gente tem aí documentos, normas da SAE que ditam para a gente números e propriedades e letras, né, para usar em cada estação. Isso é importante para que toda a indústria trabalhe com uma referência aí de uma convenção, né, de números e de letras, basicamente. A gente vai falar sobre a derivação da equação generalizada da tração. Então a gente vai partir da equação de variação de momento e a gente vai derivar a tração. A gente vai falar também sobre tração específica. E agora a gente vai falar de outras eficiências do motor, que não são as eficiências de componentes que a gente viu lá atrás de compressor e turbina. Mas sim, a gente vai falar sobre eficiência propulsiva, eficiência térmica, eficiência do meu núcleo, ou do meu gerador de gases, ou do meu core, a eficiência de transferência, a eficiência da hélice. E por fim, depois que a gente entender bem como funcionam essas eficiências aqui, o que são esses parâmetros, a gente vai fazer uma breve discussão sobre o SFC. Então o SFC, o Specific Fuel Consumption, é bem comum também as pessoas terem um erro conceitual de relacionar ele com eficiência. E a gente vai ver aqui que tem algumas pegadinhas, tem alguns detalhes que a gente tem que tomar cuidado para evitar de incorrer em erros. Então, pessoal, falando da padronização das estações, que é o nosso primeiro item aqui, né? A gente tem aqui uma lista de termos comuns na indústria. Então, tem uma sopa de letrinha aqui que normalmente é normatizada por normas SAE, para que todos os fabricantes de motor e os fabricantes de aeronave trabalhem aí com definições parecidas. E aí tem algumas importantes aqui que são, por exemplo, IPC, HPC, HPT, LPT. Então, sempre que a gente tem o Czinho no final, o compressor, e o Tzinho é a turbina. E se eu estou falando de IP, é um Intermediate Pressure, uma pressão intermediária, HP, alta pressão. Então, análogo ao compressor de alta, HPC, High Pressure Compressor, eu tenho minha turbina de alta, minha HPT. Tenho o meu nozzle guide vane, que é meu estator. Eu tenho o meu poder calorífico inferior do combustível, que é o LHV. Minha razão ar-combustível, esse F minúsculo. Outro bastante importante, a tração líquida, normalmente é usado o termo FN. A tração bruta é o termo FG. O RAM drag, arrasto de entrada de ar, perda de quantidade de movimento na entrada de ar, é o FRAM. Normalmente, vazão mássica, a gente usa o termo W. Entalpia, H maiúsculo. Potência, o trabalho a gente usa W, WK, e potência a gente usa PW. Então, para a gente evitar a confusão aqui com o mass flow, normalmente quando a gente calcula o ciclo, a gente usa W para o mass flow, e potência já a gente usa PW ou PWD. Então, como eu comentei, existe essa norma da SAE aqui, a RP755, que ela padroniza, né, o que a gente usa para cada variável. Então, por exemplo, aqui a gente tem a definição da densidade, a gente usa essa letra aqui, é ρ, RHO. A gente tem a entropia, como a gente tem usado S, entalpia H, as forças são F. A vazão mássica W, potência PW, enfim, é o que a gente já falou no último slide, aqui é um extrato dessa norma, e essa norma ela padroniza aí para os programas de ciclo de motor, né, os famosos DECs de motores, que são programas que têm o cálculo do ciclo de motor. Essa norma é importante porque aí todo mundo trabalha com as mesmas propriedades. Eu trouxe aqui porque na indústria é bem comum a gente usar essas letras aqui. Outro ponto que a SAE normatiza também, aqui a gente tem a RP755D, são as numerações das estações, ou seja, uma padronização das estações. E aí aqui a gente tem o nosso motorzinho turbofan, meu fan, compressor de baixa, compressor de alta, câmara de combustão, turbina de alta e turbina de baixa. Então a gente tem aqui os números de cada estação específica aqui. Então, por exemplo, na minha entrada do meu fan, eu tenho a estação 11 do meu fluido que vai para o meu duto de bypass, a estação 1 do meu fluido que vai entrar no meu gerador de gases. Outro exemplo aqui, minhas propriedades na entrada do meu compressor de alta levam a letra 25.
Minha exaustão do compressor de alta leva aqui ao número 3. Propriedades importantes da turbina também, temperatura na entrada do estator da turbina, temperatura 4, temperatura no rotor da turbina 41. Enfim, para cada uma dessas estações a gente tem um número. Aqui nas tabelas a gente tem a descrição de cada um deles, né? E aí no nosso programa, no PAGT, a gente usou essa padronização, e no GasTurb, que é um programa que a gente vai aprender a mexer também no próximo módulo, a gente vai usar essa padronização. Então é importante se acostumar com os números, né? Porque a gente vai ver depois e aí a gente já correlacionar o meu T5, então a minha temperatura na minha saída da turbina de baixo. É bom ter isso bem decoradinho aí na cabeça. Bom, na indústria a gente costuma, como eu falei, tem algumas propriedades-chave, né? Então uma que é chave é a minha pressão de entrega do meu compressor de alta, que a gente costuma chamar de CDP, o meu Compressor Delivery Pressure. Eu tenho a minha temperatura na entrada da turbina, que é o T4, se eu estou falando da temperatura da entrada do estator, ou T41, se é a temperatura na entrada do rotor. A gente no próximo módulo vai ver que tem uma diferença importante entre essas duas propriedades. Então os termos aí bem comuns, o TET, né, o Turbine Entry Temperature, ou TIT, Turbine Inlet Temperature, ou RIT, que é o Rotor Inlet Temperature. Aqui é legal porque ele especifica que aqui a gente está falando do rotor e não do estator. E por fim o SOT, que é o Stator Outlet Temperature. Então é bem comum a gente ver esses termos, e aí o desafio é saber se eles estão só falando da estação 4 ou 4.1, que no próximo módulo a gente vai ver que pode ter diferenças de 50 a 100 Kelvin entre essas duas estações, né? E aí outra temperatura aí bem importante que está relacionada à entrada da minha turbina de baixa pressão aqui, que é a minha T45, que a gente costuma chamar de ITT, o Interturbine Temperature, ou TGT, Turbine Gas Temperature. Então elas estão relacionadas aqui à minha admissão da minha turbina de baixa pressão. E na exaustão da minha turbina eu tenho o meu EGT, que é o meu Exhaust Gas Temperature, é o meu T5 aqui. Então essas propriedades aqui, ó, na 3, o 4, 4.1, 45 e 5 são chave, porque elas basicamente determinam aí a capacidade do seu ciclo, né? Elas vão determinar a capacidade térmica do seu motor. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da equação generalizada da tração. A gente vai pegar aquela equação da quantidade de movimento, o momento, e a partir dela a gente vai derivar a nossa equação de tração. Então, se a gente está falando de um motor turbofan de fluxo único, aqui eu trouxe um exemplo do 145, né? Eu tenho uma entrada de ar no meu motor e uma saída de ar. Eu tenho aqui meu volume de controle, uma superfície de controle onde eu tenho o meu fluido adentrando na velocidade de voo V0, com uma vazão aqui W0. E eu tenho a ejeção do meu fluido no meu bocal aqui de ejeção do motor, meu bocal de exaustão, com uma velocidade V9 e uma vazão máxima W9. E também outra propriedade importante aqui nessa superfície de controle, aqui entre o plano do meu bocal de exaustão e a minha atmosférica e a minha atmosfera, é minha pressão estática aqui na estação 9, né? Então eu já estou usando aqui a propriedade na estação 9, que é na minha saída do meu bocal de exaustão. E como a gente viu lá, se eu tenho variação da quantidade de movimento entre duas superfícies de controle, eu tenho uma força. Então daqui a gente determina a equação da tração líquida, que é o nosso Fn, que a tração líquida é a equação efetivamente usada para voo, que ela vai ser igual à variação da quantidade de movimento, que é esse primeiro termo aqui. Eu tenho minha vazão vezes velocidade na estação 9, que é maior do que a minha vazão velocidade na estação 1. Então aqui eu tive meus processos de compressão, combustão e expansão, que levaram ao ganho de quantidade de movimento. Ou seja, o objetivo do motor é gerar essa quantidade de movimento, esse ganho de quantidade de movimento. E além da minha quantidade de movimento, eu também tenho que olhar no meu plano do meu bocal qual que é a diferença entre as minhas pressões estáticas e minha pressão atmosférica. Se a gente não tem um bocal que expande totalmente para a minha pressão atmosférica, ou se eu tenho um campo aerodinâmico de uma asa ou de uma superfície sustentadora, eu posso ter uma diferença de pressão no meu plano do meu bocal, e aí a minha pressão vezes área vai me dar uma força, que já já a gente vai ver como isso influencia no motor, né? A gente pode ter umas correções da tração líquida no motor devido à pressão estática.
Bom, como eu falei, pessoal, então o termo tração líquida é a tração útil disponível para o voo, esse verdinho FN. O termo aqui em azul aqui, que a gente reorganizou, é a nossa tração bruta, ou seja, é o meu ganho de quantidade de movimento mais meu termo de pressão. E eu tenho aqui, por fim, meu hand drag, que é a quantidade de movimento, vamos dizer assim, que o meu motor engoliu na minha superfície de controle de entrada de ar. Então, como a gente falou, esse termo aqui da tração bruta é relacionado à pressão no plano do bocal de exaustão. E meu hand drag, esse último termo em vermelho aqui, é meu arrasto de captura ou de momento, é quanto quantidade de movimento eu engoli, vamos dizer assim, no meu motor, né? Então, se eu tenho uma velocidade alta ou uma vazão de entrada de ar alta, esse termo aqui começa a ficar alto. E a gente vai ver no próximo módulo que esse é o principal motivo do porquê a gente perde tração com velocidade, né? Se eu tenho uma captura de ar alta. Então, se eu tenho um turbo-hélice ou um motor de ultra high bypass, esse termo é bastante importante porque eu tenho um propulsor grande e para uma dada velocidade eu estou capturando bastante ar, né? Então a tendência é esse termo crescer bastante. E aí a gente vai ver o que a gente tem que fazer com o termo em azul, que é o termo bom, assim, vamos dizer assim, né? O termo positivo da nossa equação de tração, para compensar o efeito do maior hand drag. Então, em sumário, a gente tem a tração líquida, que é a diferença da tração bruta, com a quantidade de movimento que eu capturo aqui na entrada de ar, que a gente chama de hand drag. Bom, pessoal, como a gente falou, se eu tenho um bocal de exaustão que expande para a minha atmosfera perfeitamente, lógico que é uma idealização, né? Mas se eu tenho isso acontecendo no meu ciclo, a minha tração ela é simplesmente minha vazão mássica vezes minha variação de velocidade. E por que a gente pode simplificar isso numa primeira análise? Porque a gente tem uma adição de combustível bastante pequena, assim, a nossa fração de combustível, né, que a gente adiciona ao ar em massa é bem pequeno, 3, 4%. Então, para o motor turbofan, aí a gente vai ter uma vazão na entrada de ar bem similar à vazão de saída. Então, a gente pode dizer que, de uma forma aí mais simplificada, mais para a gente só para entender o conceito, né? Lógico que quando a gente for calcular o ciclo, a gente vai calcular certinho cada um desses parâmetros, mas só para a gente entender o conceito, a tração, então, é para uma dada vazão mássica, o quanto de delta velocidade eu imprimo para o meu escoamento. Então, se eu quero voar rápido, se eu quero voar devagar, eu vou balancear esses termos aqui de vazão mássica e velocidade, e isso aqui praticamente dita para a gente as nossas arquiteturas de motores, né? Por quê? Porque se eu vou voar devagar, eu quero ter, já a gente vai ver a definição de eficiência propulsiva, né? Mas se eu quero ter um voo em baixas velocidades eficiente, eu vou aumentar bastante minha vazão mássica e vou diminuir meu ΔV. E por outro lado, se eu quero voar aí numa velocidade maior, eu vou diminuir minha vazão mássica e vou aumentar meu ΔV. Então a gente vai ver que isso é análogo aos conceitos de motores, né? Se eu tenho uma vazão mássica alta e um ΔV baixo, eu estou provavelmente com um fan grande ou com uma hélice grande, aí bastante apropriado para um voo subsônico, né? Se eu vou para um voo supersônico, eu preciso imprimir um ΔV maior, eu diminuo minha vazão mássica e eu vou para um motor turbofan de baixa razão de passagem, etc. Então essa equação é muito importante porque ela enumera aí pra gente a correlação que eu tenho entre vazão mássica e delta velocidade, e basicamente todos os nossos conceitos de motores, eles trabalham aí com um balanceamento entre vazão mássica e delta velocidade. Bom, pessoal, quando a gente trabalha aí com um turbofan de 2 fluxos de saída, aqui eu trouxe, por exemplo, a foto do E2. Então, a grande maioria dos motores turbofan de alta ou altíssima razão de passagem, acima de 5, 6, aí passando para 10, no caso dos ultra high bypass, a gente tem 2 bocais de saída. Um bocal do fan, que aqui está na propriedade 19, velocidade 19, vazão 19, e bocal do core, que eu tenho aqui propriedade 9, eu tenho a minha velocidade 9 e minha vazão 9. Então, minha volume de controle tem uma superfície de saída, uma superfície de entrada e 2 de saída. Uma saída do fan e uma saída do core. E aí eu tenho 2 interfaces de pressão, uma que é a pressão estática na região da saída do fan e uma
em termos de pressão estática na região da saída do core. E a equação de tração, eu preciso contabilizar tudo o que acontece no core, que é esse primeiro termo aqui da equação, ou seja, eu tenho minha quantidade de movimento e eu tenho minha diferença de pressão aqui, contabilizando na estação 9, e eu adiciono agora o segundo termo aqui, que é esse segundo parênteses, que eu tenho a variação de quantidade de movimento que ocorre devido ao trabalho que eu estou impondo com o meu fan, né? Então esse segundo termo aqui está relacionado ao duto de bypass, e a diferença de pressão estática na minha área de saída do meu duto de bypass. Então a gente saiu da equação simplificada, da equação de uma saída só, né, que a gente tinha aqui alguns slides atrás. Aqui a gente tem a equação só com um jato de saída. E agora a gente tem 2 jatos de saída e a gente atualiza a nossa equação de tração de acordo. Bom, pessoal, tem uma propriedade que é muito importante no cálculo do círculo, que é a tração específica. E aqui eu estou chamando de spec FN. Então o que é a tração específica? É a minha razão entre minha tração líquida e minha vazão total de ar admitida. Então eu faço a divisão aqui entre minha tração líquida, meu FN, com a vazão de ar que eu admito no meu motor. E aí, para o mesmo requisito de tração líquida, ou seja, meu grupo de desempenho disse que eu preciso, por exemplo, de 2.000 libras-força para voar com a minha aeronave numa determinada condição de Mach e de altitude. Eu posso fazer um motor que tenha uma alta tração específica e baixa vazão de ar de captura, por exemplo, um turbojato. Então, se eu, para a mesma tração aqui, para o mesmo requisito aqui, eu diminuir bastante minha vazão de ar de captura, eu vou lá para um turbojato ou para um turbofan de baixa razão de passagem. Ou eu posso ir para uma baixa tração específica, ou seja, para o meu mesmo requisito de tração aqui, eu vou para uma alta vazão de captura do motor, vou para um propulsor maior, um diâmetro de fan maior, ou seja, um turbofan, uma razão de passagem maior. E é importante a gente notar que o W0, ou seja, a vazão de ar de captura, tem uma relação muito forte com o peso e dimensões do meu motor, né? Então, se eu vou capturar bastante ar na minha entrada de ar com um fan grande, o meu fan vai determinar também o tamanho da minha turbina de potência, o meu tamanho do meu core também tende a seguir essa proporção. Então, normalmente, motores aí que têm uma tração específica baixa são mais pesados do que motores que têm uma tração específica alta. Então é uma otimização multidisciplinar, né? Basicamente a gente viu lá da equação generalizada de tração que quando a gente projeta um motor a gente está balanceando a vazão de ar de captura com o ΔV, e a tração específica é uma variável que correlaciona a tração com a vazão de ar. Uma tração específica alta, normalmente um motor mais compacto, e a tração específica baixa, normalmente um motor de dimensões maiores. Em termos práticos, pessoal, aqui a gente pode trazer uma visão aqui mais pictográfica, que a gente tem aqui alguns conceitos de motor. No eixo X a gente tem a tração específica, no eixo Y a gente tem os pesos e as dimensões. Então a gente vê aqui que um turbojato ele vai ter bastante tração específica, ou seja, admite uma vazão de ar menor do que os turbofans que estão mais para a esquerda do gráfico. Ele acelera bastante os gases, ou seja, ele gera aquele requisito de tração de 2.000 libras-força que o grupo de desempenho me passou, com uma vazão mássica baixa, mas com delta velocidade alta, ou seja, uma tração específica alta. Aí, dando um passo para trás em tração específica, eu vou para um turbofan de baixa razão de passagem. Mais um passo atrás, eu vou para um turbofan de média razão de passagem, por exemplo, 5:1. E por fim, eu vou para um turbofan de alta razão de passagem, onde eu tenho uma baixa razão específica, uma baixa tração específica, ou seja, eu admito uma quantidade bem alta de ar, meu fan é bem grande, e eu imprimo nele um pequeno ΔV. Ou seja, aqui, logicamente que esses motores aqui não têm a mesma classe de tração, né? Mas se eu fosse projetar os motores para uma mesma aplicação, eles seguiriam mais ou menos esses jeitões aqui, essas arquiteturas. E aí, por fim, eu coloquei aqui no cantinho um turbohélice, porque ele sai um pouco dessa linha aqui dos turbofans, esses turbojatos. E o turbohélice é um motor que tem baixíssima tração específica, porque aqui na hélice eu tenho, vamos dizer assim, um bypass virtual bem grande.
aí a gente pode dizer 30, 40 de bypass ratio, né? Ou seja, eu passo 30, 40 kg por segundo, enquanto eu admito no meu gerador de gases 1 kg por segundo. E ele tem a característica de conseguir manter os pesos e as dimensões compactos aqui, né? Para uma determinada potência de eixo. Depois a gente vai ver que, logicamente, existem limitações, né? Principalmente se você quer voar rápido, a hélice traz para você algumas limitações importantes, mas o turbo-hélice ele cai um pouco fora dessa curva aqui, e a gente viu lá atrás que o PT-6, né, um motor bastante compacto, ele é um motor de, vamos dizer assim, a razão de passagem extrema, né? Bem apropriado aí para voos no baixo subsônico. Bom, pessoal, agora que a gente já tem uma base um pouco melhor dos conceitos básicos, a gente vai falar agora das eficiências, não das eficiências de ciclo lá do compressor e da turbina, ou a eficiência do ciclo Brayton-Joule. A gente vai falar da eficiência propulsiva, da eficiência térmica, e a eficiência térmica a gente pode dividir ela na eficiência do meu gerador de gases, ou core, ou núcleo, minha eficiência de transmissão ou de transferência, e por fim a eficiência total, que combina a eficiência térmica com a eficiência propulsiva. Depois a gente vai ver aquela questão que eu comentei mais cedo, se o SFC é eficiência ou não. A gente vai ver que tem uma correlação, mas que a gente tem que tomar cuidado com a base de comparação para não incorrer em um erro que é bastante comum da gente observar acontecendo. E por fim, um outro misconception que existe é que muitas pessoas chamam a eficiência de hélice de eficiência propulsiva, mas conceitualmente elas são diferentes. A gente vai ver em breve o porquê. Então, pessoal, a eficiência propulsiva, basicamente o que ela é? Ela é uma razão entre a minha potência de voo, que aqui está highlightado em azul, e minha variação da minha energia cinética dos gases propelentes, que está aqui destacado em vermelho. Então, para o motor de um bocal, a gente tem aqui a variação então da minha potência de voo. A minha potência de voo é a minha tração líquida, meu FN, vezes minha velocidade. Por exemplo, se eu pego meu requisito de tração lá de 2.000 libras-força, aí eu gosto de transformar ela em newtons, né? E multiplico pela minha velocidade em metros por segundo. Se eu multiplicar a tração líquida em newtons pela velocidade em metros por segundo, eu tenho minha potência de voo em watts. Então aqui é algo bem interessante da gente calcular, e é algo que a gente consegue calcular bem facilmente, porque normalmente a minha tração, eu tenho um requisito que enumera ela, né, minha tração líquida, e a minha velocidade também é um requisito, eu quero voar naquela condição. Então eu consigo facilmente calcular a minha potência de voo em watts. E a minha variação da minha energia cinética dos meus gases, o que é? A minha energia cinética do meu gás propelente na saída do meu bocal, na exaustão do meu bocal de exaustão, que é a minha vazão de ar admitida na entrada do motor, mais a vazão de ar de combustível, a vazão mássica aqui, né, são duas vazões mássicas. Como eu comentei, normalmente a vazão mássica de combustível é 3, 4% da vazão mássica total que entra no motor. Essa vazão vezes a minha velocidade de exaustão ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho a minha energia cinética que foi adicionada, né, pelo meu motor, menos a energia cinética que eu capturei quando eu admiti o ar no meu difusor de admissão. E aí ela é a vazão mássica capturada aqui, W0, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então aqui basicamente velocidade, minha energia cinética na saída, menos minha energia cinética na entrada. E aí, como eu comentei, pessoal, essa é a definição da eficiência propulsiva, né? E não vamos confundir isso com a eficiência de hélice. Já já a gente vai ver a eficiência de hélice, o numerador é o mesmo, mas o denominador é diferente. Então, como eu comentei, motores a jato tipicamente trabalham com excesso de ar, então minha vazão de combustível é bem menor que a minha vazão de ar. Então, combinando a equação generalizada de tração com expansão completa e essa premissa, a gente vai chegar numa simplificação da eficiência propulsiva que pode ser bem útil no dia a dia, né? Então, partindo aqui da primeira equação, que é a definição que a gente acabou de ver da eficiência propulsiva, que é a potência que eu consigo para o meu voo com uma determinada variação da energia cinética dos meus gases,
eu combinando ela com a minha equação de tração, que a gente também viu alguns slides atrás, e aí eu simplifiquei minha equação de tração assumindo a minha vazão de combustível bem baixa e uma expansão completa, então eu desconsidero esse segundo termo. Combinando essas duas equações, eu chego na equação simplificada da eficiência propulsiva, onde a eficiência propulsiva é 2 vezes minha velocidade de voo sobre a minha velocidade de exaustão do meu gás V9 mais a minha velocidade do voo V0. Então a gente vê que a gente teria máxima eficiência propulsiva se a minha velocidade de exaustão fosse igual à minha velocidade de voo, ou seja, V9 igual a V0, eficiência 100%. Porém, o que acontece? Se eu tenho isso, eu não gero tração nenhuma, né? Eu não estou adicionando quantidade de movimento ao meu fluido, ou seja, para eu adicionar quantidade de movimento ao meu fluido, eu preciso necessariamente ter uma eficiência propulsiva menor do que 1. E qual que é o segredo? O segredo é eu aproximar a minha velocidade de exaustão dos meus gases da minha velocidade de voo. Isso diz muito aquele mantra que a gente costuma trazer, que é que a missão define o ciclo, né? Então, basicamente, se eu quero voar devagar, se o meu V0 é baixo por projeto, o meu V9 também tem que ser baixo. E aí eu vou para o quê? Eu vou para uma hélice ou um fan de Ultra High Bypass, onde eu movo uma grande quantidade de vazão de ar para um pequeno ΔV, ou seja, um V9 pequenininho. Se eu vou aí para um voo mais rápido, ou seja, o meu V0 é alto, aí o meu V9 também tem que ser bastante alto, e aí minha vazão máxima é ajustada de acordo. Então aqui a gente tem a equação de eficiência propulsiva simplificada, né? É bom a gente ter aí em mente que para a gente maximizar ela, a gente precisa aproximar V9 de V0, mas não dá para ser igual, porque senão a gente não gera nenhuma tração. Basicamente, pessoal, aqui a gente interpreta que a natureza, a gente sabe que gosta de processos aí lentos, né? Quando a gente gera um jato muito acima da nossa velocidade de voo, a gente tem muitas perdas, e então não é uma forma eficiente de gerar tração. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco da definição da velocidade equivalente. Por que é útil a gente definir a velocidade equivalente de exaustão? A gente pega aquele termo de pressão que a gente viu, a diferença de pressão estática atuando no nosso bocal de exaustão, e a gente cria a nossa velocidade 9 equivalente, que ela é a nossa tração bruta, dividida pela nossa vazão máxima no plano 9. Então, ela não é a velocidade de fato, né? A velocidade de fato é essa V9 aqui, mas ela tenta trazer para uma velocidade equivalente o fato de que a gente não tem uma expansão completa do nosso bocal ou que a gente tem alguma interferência de pressão no nosso plano de bocal. Então, a gente vai ver lá no PAGT que a gente lança a mão dessa velocidade equivalente quando a gente calcula as eficiências propulsivas aí do nosso ciclo, quando esse termo é diferente de zero. E ela é representativa, então, para uma condição mais real, aí, porque a gente vai ver que esse termo aqui costuma ter um determinado valor numérico. Para um motor de 2 bocais de exaustão, um turbofan de 2 bocais de exaustão, a gente expande essa definição aqui para uma velocidade que contabiliza a tração bruta no meu plano 9, que é a saída do meu gerador de gases, e do 19, que é a saída do meu fan. E aí eu tenho aqui uma equação expandida a partir dessa primeira equação aqui, né? Eu tenho o primeiro termo aqui, que é do meu gerador de gases, e meu segundo termo, que é do meu bocal do fan. E aí, como eu comentei, a gente usa essa velocidade V9 equivalente quando a gente calcula a eficiência propulsiva e quando a gente está num caso real que esse termo de pressão é diferente de zero. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de eficiência térmica e a gente vai ver que tem duas definições de eficiência térmica que normalmente são utilizadas. Então é importante a gente conhecer as duas para a gente saber de qual das duas a gente está falando, né? Então, tipicamente para turbohélices, turboeixos e motores estacionários, a gente define a eficiência térmica como o eta-TH aqui, como a razão entre a minha potência de eixo, ou seja, o meu PWD, esse verdinho aqui, no meu numerador, e a potência química fornecida, que é o meu denominador em vermelho, que é a minha vazão de combustível, vezes meu poder calorífico de combustível. Então a gente tem watt sobre watt, a minha eficiência térmica é um adimensional. Então se eu sei a minha vazão de combustível, e eu sei meu poder calorífico do meu combustível, eu medi minha potência de eixo, por exemplo, em bancada, eu sei minha eficiência térmica.
Tipicamente, para turbofan e turbojato, usa-se uma outra definição de eficiência térmica, que é a razão entre a variação da energia cinética dos gases, aqui em verde, o numerador aqui dessa equação, e a razão entre essa variação da energia cinética com a potência química adicionada ao ciclo, que é o denominador. Então, o denominador é o mesmo, mas para turbofans, ou turbojatos, a gente costuma usar o numerador como a variação da energia cinética dos gases. E a gente vai ver depois que a gente consegue, então, acoplar a eficiência térmica do ciclo com a eficiência propulsiva, no caso dos turbofans. Então, como eu comentei, é bem importante a gente saber qual das duas está sendo calculada, e tipicamente a primeira usada para máquinas estacionárias e turboeixos, e a segunda tipicamente usada para turbofans. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma outra definição que ocorre para turbofans, que a gente divide a eficiência térmica em uma eficiência de core, ou de núcleo, e a eficiência de transmissão. Então, o que é essa eficiência de core aqui? A eficiência de core é a minha eficiência na minha geração de um gás energético. Ou seja, no meu core, lá na minha câmara de combustão, vou alimentar ela com uma vazão de combustível e um poder calorífico, ou seja, uma potência química. E eu vou gerar um gás numa determinada entalpia que vai alimentar meu sistema de transmissão até chegar na minha velocidade de exaustão do motor, que é o que eu quero gerar para gerar minha tração, né? Então, minha eficiência de core é a minha potência que meu core disponibiliza para minha turbina de baixa e todo essa outra cadeia de sistemas que a gente vai ver em breve. Então, a potência disponibilizada para esses sistemas, dividido pela potência química fornecida. E aí aqui a gente tem o segundo termo, que é a eficiência de transmissão, que é essa segunda cadeia aqui de sistemas, que a gente tem a minha turbina de baixa e meu eixo, meu eta-T aqui. Essa turbina de baixa vai acionar um fan, ou seja, eu tenho um eta de um fan também, que também tem uma eficiência de dutos de bypass. E esse fan vai prover um gás pressurizado para um bocal de exaustão, que também tem uma eficiência. Então, a eficiência da turbina vezes a eficiência do fan vezes a eficiência do bocal de exaustão, ou seja, entre a energia que eu tenho gerada pelo meu core e minha energia aqui que vai ser usada para o voo, né, que vai ser a variação da energia cinética dos meus gases, eu tenho uma eficiência de transmissão. Então, o numerador dela é a variação da energia cinética dos gases, que é o que eu preciso imprimir, né, para variar a minha quantidade de movimento e gerar a tração de fato, sobre a quantidade de energia que foi disponibilizada pelo meu core, que é esse termo em azul no denominador, que é o mesmo termo em azul deste numerador. Bom, pessoal, por fim a gente chega na eficiência total do nosso sistema propulsivo, que é o que de fato interessa para ter uma aeronave eficiente, né? E o que é a eficiência total? É a minha razão entre a minha potência de voo, que está aqui destacado em azul, ou seja, minha tração vezes minha velocidade, e a potência química, que está destacado em vermelho, minha vazão de combustível e meu poder calorífico de combustível. E basicamente a eficiência total é o produto entre a eficiência térmica e a eficiência propulsiva. Então, se eu pegar a definição da minha eficiência térmica, que é a variação da energia cinética dos gases sobre a quantidade de potência química que eu adiciono no meu ciclo, e multiplicar pelo segundo termo, que é a eficiência propulsiva, que é a minha potência de voo sobre a minha variação da energia cinética, eu corto o numerador com o denominador e eu chego na minha definição de eficiência total. Ou seja, o que interessa para o meu sistema propulsivo é gerar o máximo de potência de voo por uma dada potência química que eu adiciono ao meu ciclo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar do famoso termo SFC, que é o nosso Specific Fuel Consumption. E como eu comentei, existe muita confusão sobre o SFC e eficiência, né? Então, o que é o SFC? Normalmente, para turbofans e turbojatos, a gente trabalha com o TSFC, que é esse primeiro termo aqui. Ele é o Thrust SFC, e como ele é definido, né? O TSFC ele é definido como a razão entre a vazão de combustível, ou seja, eu tenho 1 kg por segundo, por exemplo, de vazão de combustível entrando na minha câmara de combustão, sobre quanto de empuxo eu gero para esse 1 kg por segundo que eu adicionei ao meu motor.
Ou seja, se eu adiciono 0,5 kg por segundo de vazão de combustível e gero 1 kg força de tração, meu SFC é 0,5 sobre 1, meu SFC é 0,5. E qual é a confusão que ocorre aqui com a eficiência total, né? Se a gente pegar a definição da eficiência total, que é a nossa potência de voo, tração vezes velocidade, sobre meu denominador, que é a minha potência química, vazão de combustível vezes poder calorífico, eu consigo aqui enxergar aqui a tração sobre a minha vazão de combustível é o inverso do meu SFC. Então esses dois primeiros termos, eu agrupo eles aqui nesse termo em azul, que é o TSFC, ou seja, a minha eficiência total do meu turbofan, do meu turbojato, é igual à minha velocidade de voo sobre meu TSFC, vezes meu poder calorífico. E qual que é a pegadinha aqui? A gente vai ver um exemplo em breve, mas basicamente o SFC só é uma medida de eficiência quando a gente tem um valor de velocidade prescrito. Então eu só posso comparar dois valores de SFC de motores se eu tenho certeza que eu estou usando a mesma velocidade e o mesmo poder calorífico. E aí o que acontece muitas vezes é que alguém pode comparar o meu TSFC de um turbofan com o de um turbohélice, mas não dá para a gente comparar eles voando em velocidades diferentes, né? Então sempre esse cuidado ao comparar o SFC, ter certeza que a gente está na mesma velocidade de voo e na mesma vazão na mesmo poder calorífico, né, de combustível, ou seja, eu estou usando, por exemplo, o mesmo combustível, o mesmo jet fuel. Se eu usar um combustível diferente, minha eficiência total vai ser diferente. Bom, para turbohélices, a gente tem o PSFC, que é o nosso Power SFC, e ele é comum de ser usado em turbohélices, turboeixos e motores estacionários, e basicamente ele é a razão entre a minha vazão de combustível, então é o mesmo numerador do meu TSFC, mas o meu denominador não é mais tração, o meu denominador é a potência de eixo, ou seja, quantos quilos por segundo eu preciso adicionar ao meu motor para gerar uma determinada quantidade de potência de eixo, medida em watts ou em HP. Então a definição da eficiência térmica, como a gente viu nos últimos slides, é a potência de eixo sobre a potência química, e analogamente ao TSFC, o nosso PSFC, a gente tem aí uma razão entre a vazão de combustível, meu WF, e minha potência de eixo, ou seja, meu PSFC é inversamente proporcional à minha eficiência térmica. Ou seja, eu quero ter um motor bem eficiente, ou seja, o meu PSFC tem que ser baixo. Existe uma outra definição também comum para turbohélices, que é o ESFC, que é o nosso equivalente PSFC, que basicamente a gente transforma a tração residual do jato. Então, como a gente comentou lá atrás, normalmente eu tenho alguma tração residual no meu jato de exaustão do meu motor turbohélice em potência de eixo. Então a gente usa a equação de eficiência de hélice, que a gente vai ver em breve, a gente assume um valor constante para eficiência e a gente consegue transformar o nosso jato aí numa potência equivalente. Bom, pessoal, por fim, a gente comentou, né, que a gente precisa ter certeza que a gente está na mesma velocidade, no mesmo poder calorífico, para comparar o TSFC e as eficiências, e aqui a gente vai explicar por quê. Então, pessoal, essas matrizes aqui, como elas funcionam? Esse vetorzinho que está aqui é a eficiência propulsiva. Eu estou variando ela de 0,6 até 0,95. E esse vetorzinho que está aqui na altura é minha eficiência térmica. Eu estou variando ela de 0,3 até 0,65. E nas células a gente tem simplesmente o produto da térmica com a propulsiva, que dá minha eficiência total. Então se eu tenho uma propulsiva e uma térmica baixa, eu tenho uma total baixa. E conforme eu vou aumentando as duas, eu chego em eficiências totais maiores. E qual é o grande cuidado que a gente tem que ter aqui, né? Como a gente comentou, se eu pegar essa célula aqui, se eu pegar aqui a eficiência propulsiva de 80%, a eficiência térmica de 50%, chegando numa eficiência total de 40%, se eu estiver falando numa velocidade de voo de 450 nós verdadeiros, que é uma velocidade típica de turbofans, jatos comerciais, eu estou falando num TSFC, aqui eu fiz a mesma matriz, só que as células não são mais eficiências totais, são TSFCs, em libra por hora por libra força. Então essa célula equivale a um TSFC de 0,48.
E aqui eu usei um poder calorífico de 43 MJ por quilo, que é uma definição típica aí para querosene aeronáutica. Se eu pego essa mesma célula de 40% de eficiência total e estou voando numa velocidade de 300 nós verdadeiro, que é uma velocidade típica de turbohélices comerciais, eu tenho um TSFC de 0,32 libra por hora por libra-força. E aí qual é a grande pegadinha? É que alguém pode pegar o 0,48 e comparar com o 0,32 e chegar à conclusão que o SFC do turbofan é muito maior do que o SFC do turbohélice, mas a gente acabou de ver que a gente partiu de eficiências térmicas e propulsivas similares, e aí a gente chegou em valores de TSFC diferentes. Então alguém incauto aí poderia pegar esses valores, comparar e chegar à conclusão que o motor turbohélice é muito mais eficiente que o motor turbofan. E aí a grande pegadinha aqui é que para níveis tecnológicos similares, motores turbofans e turbohélices têm eficiências similares. Então é bem comum a gente ver aí que na mídia, né, em reportagens, YouTube, etc., que o turbofan é um motor muito mais gastão que o motor turbohélice, o motor turbohélice é um motor bem mais eficiente. Mas se a gente pegar as gerações de motores turbofan e turbohélices e for comparando aqui o elemento de eficiência térmica e propulsiva 1 a 1, a gente vai ver que as gerações atuais dos motores estão em torno de 30% de eficiência total e a eficiência total dos sistemas é a mesma, né? O avião turbohélice ele é mais econômico por outros motivos, principalmente por voar numa velocidade menor. Em termos de consumo de bloco, ele fica com um consumo de bloco melhor. Mas o motor em si, ou seja, a combinação da minha eficiência propulsiva com a minha eficiência térmica, não é o responsável por isso. Então, eu sei que isso vai chocar muitas pessoas, né? Isso quebra alguns paradigmas, mas eu convido vocês a pegar os valores de SFC de motores turbohélice e turbofans, fazerem as conversões aí em eficiência térmica e eficiência propulsiva. Vocês vão chegar à conclusão que a eficiência total entre gerações de motores é bastante parecida. Bom, pessoal, aqui tem um gráfico que é bem interessante da gente analisar, um gráfico aí que a gente chama de carpet plot, né? Ele tem bastante informação, então vamos aos poucos para explicar ele. Nós temos aqui um vetor de eficiência propulsiva, variando de 70% até 97%, 100%. Então nós temos aqui esse vetor. E nós temos um vetor de eficiência térmica vezes eficiência de transferência. Então, uma eficiência térmica aqui bastante aplicável para motores turbofans. E eu estou indo de 40% até 62% aqui, está crescendo nessa direção. E aí aqui a gente tem nas combinações das eficiências térmicas e das eficiências propulsivas, a gente tem as eficiências totais, né? Então, eu quero caminhar nesse sentido aqui de ter mais eficiência térmica e mais eficiência propulsiva, ou seja, eu quero caminhar para essa direção que as setinhas estão apontando. Então, pessoal, o que é interessante, bem interessante dessa figura aqui, a gente vê que os motores aqui é uma figura publicada pela Rolls em 2013, os motores de alto bypass da Rolls, eles tinham eficiências propulsivas entre 72% e 82%, e eficiências térmicas combinadas aí entre 45% e 50%, lendo aqui nessa região aqui. Então, o caminho que está tentando a ser percorrido é os motores turbofans grandes aumentar a eficiência propulsiva nesse sentido, ou seja, ir para razões de bypass maiores e aumentando a eficiência térmica também. E é aqui, como a gente tem geradores de gases bem grandes, a gente consegue ter um aumento maior de eficiência propulsiva. E a gente tem um batente aqui de eficiência térmica, onde em torno de 55% aqui o autor ele coloca aqui um limite prático para NOx na combustão. Então no próximo módulo, pessoal, a gente vai ver que quanto maior a minha temperatura, a minha pressão do meu ciclo, maior a minha tendência de gerar NOx. Então quando eu vou para essas temperaturas e pressões maiores, isso começa a ficar mais desafiador. Então o autor propôs aqui um limite em torno de 55% de eficiência térmica, onde eu começo a ter uma geração excessiva de NOx e a gente precisa ir para outras tecnologias de combustão para endereçar isso.
Existe um outro limite aqui para a nossa eficiência térmica, que é o nosso limite teórico aqui de quanto a gente consegue aumentar a nossa temperatura de entrada de turbina e a eficiência dos nossos componentes. Basicamente, nesse limite aqui a gente não tem mais ar para ser queimado na câmara de combustão, né? Então, as nossas turbinas a gás conseguiriam no máximo aí um limite ideal de 60% de eficiência térmica. Do lado da eficiência propulsiva, a gente vai aumentando aqui nossa eficiência propulsiva com motores de mais razão de passagem, ou a gente vai ver no próximo módulo, né, que na verdade é a razão de pressão do fan menor, que dá para os motores subsônicos uma eficiência propulsiva mais interessante. Então, os motores atuais aqui, segundo esse gráfico, estão em torno de 80% de eficiência propulsiva aqui na parte inferior. E qual que é o limite teórico aqui, né? Os open rotors aqui, com 2 estágios contra-rotativos, eles teriam um limite teórico aí em torno de 93%, 94%, 95%. Então aqui a gente também tem limites de instalação, né? A gente começa a chegar em diâmetros de fan muito altos, e então a gente vai para arquiteturas como open rotors, né? Que a gente não tem mais a nacelle. Então a gente trabalha com praticamente hélices aí de alta velocidade, e a gente conseguiria então ir para eficiências propulsivas de 93%, 95%. Então o que esse gráfico mostra? Que a gente ainda conseguiria levar os motores turbofans para regiões mais interessantes de eficiência total, mas que para isso a gente começa a chegar em limites teóricos, tanto na eficiência propulsiva quanto na eficiência térmica. E aí o autor ele estima aqui, né, que dessa região verde aqui, para os limites que ele enunciou aqui, a gente conseguiria ainda em Mach 0.8, que é uma velocidade típica de jatos comerciais, conseguiria aí aumentar 30% a nossa eficiência dos nossos motores, né, antes de chegar nesses batentes. Bom, por fim, pessoal, a gente tem aqui essas setinhas aqui que indicam que quanto maior a eficiência propulsiva, a tendência é que eu tenha um motor mais quieto aqui, né, menos ruidoso, porque eu diminuo bastante minhas velocidades de exaustão, e meu ruído de motor é bem proporcional às minhas velocidades de exaustão. É que lógico, se eu abrir mão da minha nacelle e for para um open rotor, eu preciso tomar cuidado com o meu padrão de ondas de choque do meu open rotor, né, para que o ruído não divirja. E o NOx, como a gente comentou, né, se eu for queimar o combustível em temperaturas menores, o meu NOx, a emissão de óxidos nitrosos fica mais controlada. E a gente tem aqui um desafio atual dos motores turbofans, que é a gente ter bastante eficiência do ciclo, mas evitando de ter uma emissão em demasia de NOx. E aí tem toda uma série de tecnologias, principalmente câmaras de combustão, queima rica, queima pobre, que a gente vai comentar melhor no próximo módulo do curso, que visam levar essa linha verde aqui mais próxima da linha vermelha. Então, pessoal, agora por fim a gente vai falar sobre a eficiência de hélice, e a gente vai ver que ela é diferente da nossa eficiência propulsiva, né? A eficiência de hélice, então, é a potência de voo sobre a potência de eixo. Então, o meu eta propeller aqui é minha tração vezes a minha velocidade sobre minha potência de eixo. Então, se eu entro com uma tração em newtons vezes uma velocidade em metros por segundo e divido pela potência de eixo em watts, eu tenho uma eficiência de hélice que em cruzeiro vai ficar aí na ordem de 85% a 90% se eu estou falando de uma hélice de passo variável. E aqui eu trouxe para a gente relembrar a fórmula da eficiência propulsiva, aqui em verdinho, que é a minha potência de voo, então o numerador é o mesmo, mas o denominador é diferente. O denominador da eficiência propulsiva é a minha variação da energia cinética dos meus gases propelentes. Então, o pegadinho aqui é o eta P, o eta propeller talvez tenha a mesma letra, né, o Pzinho aqui, mas é bem importante a gente entender que as definições são diferentes. E como eu comentei, é uma dica aqui para a gente, principalmente ao calcular a eficiência de hélice não ocorrem erros, né, usar o SI. Então, como eu comentei, usar a tração em newtons, velocidade de metros por segundo e potência de eixo em watts, é a forma mais simples, aí, na minha visão, da gente calcular a eficiência de hélice em termos de unidades.
Bom, pessoal, agora a gente vai falar brevemente algumas dicas sobre conversões de unidades, porque como a gente comentou, tem um sistema inglês, tem um sistema internacional, então para a gente não cair em erros aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, basicamente, a gente tem duas opções de unidades, pessoal, o sistema internacional, ou o padrão inglês ou imperial. E é bem importante a gente se acostumar com conversão de unidades, porque cada empresa adota um padrão ou até uma combinação desses dois padrões. Então, se a gente está falando de empresas americanas e inglesas, tipicamente é usado unidades imperiais, o vermelhinho aqui. E se a gente está falando de empresas europeias, a gente está falando de unidades SI, o verdinho. Então é bem interessante a gente saber converter rapidamente os dois padrões, porque no dia a dia é bem comum alguém te apresentar um dado, um ciclo de motor que tenha unidades misturadas, né? Então é legal a gente saber aí fatores de conversão rápidos para a gente poder levar as unidades para um mundo que a gente esteja mais acostumado, né? E aqui é mais uma dica mesmo, né? Se a gente está falando de unidades inglesas ou SI, se eu estou falando de unidades inglesas, normalmente a gente usa velocidade em milhas náuticas por hora, os nós. Em SI é metros por segundo, a gente tem esse fator de conversão. Velocidade também pode ser expresso em pés por segundo também, a gente tem um outro fator de conversão para converter em metros por segundo. Altitude, normalmente na unidade inglesa a gente usa pés, e no sistema internacional metros, também temos o fator de conversão. Temperatura, a unidade inglesa pode usar o Fahrenheit ou o Rankine, e no SI a gente usa o Kelvin, aqui a gente tem as formas de conversão também. Pressão, unidade inglesa PSI, Pound per Square Inch, e sistema internacional Pascal. Esse é o fator de conversão, e aí se a gente não lembrar desse fator de conversão, também é só lembrar que na pressão atmosférica, nível do mar, a gente tem em torno de 14,69 PSI, que equivale a 101,325 Pascal. Então a razão entre os 101,325 sobre os 14,69 que vão dar esse fator de conversão. E por fim a vazão, que na unidade inglesa a gente trabalha em libras por segundo e no SI quilos por segundo, e nós temos aqui o fator de conversão. Então pode parecer meio estranho a gente se acostumar com essas unidades e até os fatores de conversão, mas é algo que no dia a dia sempre me ajudou muito, assim, em reuniões, em conversões rápidas. Você saber fazer essas passagens aí pode ser bem útil.